macumbeiros, estou aqui com mãe Maria Helena Sampaio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Exu por esse momento de estar contando mais uma história dos terreiros de tradição Nagô de Pernambuco. E para a gente não perder tempo, mais uma vez, sua bênção, mãe Maria Helena. E aí eu queria que a senhora começasse com a sua apresentação. Quem é a senhora? Eu sou Maria Helena Sampaio, sou filha de Oiabamilá, meu nome de um código de terreiro é Oiatundê, sou do tradição Nagô de Pernambuco, que chama Xangô de Pernambuco, sou filha biológica de Mãe Mara, filha biológica de Pai Nelson, sou musicista, sou cantora, sou mãe, sou avó. Então, mãe, a senhora já falou um pouco da senhora, que a gente ainda vai falar mais no decorrer da entrevista, mas vamos começar do começo, vamos começar com a matriarca dessa família. Eu queria que a senhora contasse um pouco quem foi Mãe Amara, quem deu o axé a Mãe Amara, do começo, tudo lá do começo. Quem foi Mãe Amara? Mãinha, a iniciação dela dentro do candomblé, ela não era do candomblé, minha avó biológica também não era do Rio Grande do Norte. Minha avó chegou aqui e casou com meu avô, João, né? Teve minha mãe. E aí foi morar ali ai meu Deus, Fundão. Ali não tem a Barriguda, tinha aí. E tinha o Xangô de Mãe Luísa, na Mangabeira, que minha avó lavava roupa de ganho, né? Lavadeira, né? E aí de lá foram morar perto desse candomblé, chamado de Mãe Luísa, de Axaguian. E minha mãe, muito cedo, mãe ficava sentindo umas coisas. Aí Xangô pegou minha mãe, 9 anos de idade, passando bem rápido, né? Não precisa ter pressa, não. Precisa não, né? Xangô pegou Dona Mara com 9 anos de idade, mesmo ela sem frequentar o candomblé? Mesmo sem ela frequentar o candomblé. Foi isso? Para a família naquela época, né? Para minha avó, né? Minha avó queria recusar, mas começou minha mãe a adoecer, ter febre. Aí levava ela para benzer, aí a irmã Luísa, não. É Xangô. É um Xangôzinho que está nascendo. É por isso que até hoje só conhece minha mãe como Xangôzinho. E aí sentou o santo dela. Minha avó permitiu porque via mesmo que era necessário, que minha mãe só via doente, né? E com os 14 anos, de 13 para 14 anos, chegou a pedir o Iaô. Naquela tempo, minha avó teve que ir né, não era polícia não, chamava comissário, né? Uma coisa assim, bem diferente. Para pedir a permissão para poder iniciar amanhã com o Manel Mariano. Aí começa a história da minha mãe dentro do Nagô. Porque as pessoas dizem que o Manel Mariano é Xambá, porque ele, quando o Arthur Roseno faleceu, ele assumiu muitas casas Xambá, né? Mas ele é um Nagô da Baiana do Pina, um Nagô de Baiana do Pina, foi filho dela. Então, minha mãe se iniciou no Nagô de seu Manel Mariano, né, como de Nagô Xambá, e fez aos 14 anos, chegou. Aí no decorrer do tempo, a mãe foi crescendo, sendo devota, e aí a mãe teve um problema espiritual. Ela levou uma topada, e essa topada nada sarava. Aí disseram que era um catimbó que tinham feito. E aí indicaram minha avó a seu Barreto, Antônio Gino Barreto, que morava na estrada do Cumbi, que hoje é 2 Unidos, que antigamente é a estrada do Cumbi. E aí minha avó procurou seu Barreto, né? Foi lá procurar para desmanchar essa macumba. Aí seu Barreto se apaixonou pela minha mãe. Minha mãe é muito nova. E com o decorrer do tempo, seu Manel Mariano disse que chegou, estava pedindo a casa dele. Foi quando o seu Barreto, junto com o seu Manel Mariano, e minha mãe fundou o terreiro de Mãe Amara. Ele tinha já um centro, como as pessoas dizem, não, seu Barreto tinha Jurema e Candomblé. Não é, quem sabe a história do seu Barreto é minha mãe, né? Ele era do exército, naquela época foi exilado de Salvador para cá, mas veio com a Jurema. E quando ele fundou a casa de Xangô, que ainda é vivo, pessoas testemunham disso como Messias, né? Messias sabe disso, que hoje está com 82 anos. Aí fundou a casa de Xangô com ela. Só que a casa do seu Barreto, como ele era filho de Macamba, que era Angola, ele já tinha o centro espírita dele, Santa Bárbara, já tinha uma Santa Bárbara. Então, como Xangô é um orixá da justiça, ele não ia, que se Oiá está dando o caminho para a filha dele ter casa, como é que Xangô não ia permitir que Oiá governasse junto com ele, né? Então a história foi essa. E aí quando fundou a casa de Xangô, aí fundou a casa e tinha a Jurema.
Quando, passado o tempo, manhã não, seu Barreto, né, junto com manhã, Xangô, ganhou essa casa que a gente está hoje. Em 1955, aí subiu a casa lá para cima, né? Para cima, mas chegou disso em uma condição de que a Jurema não entrasse na casa dele, assim, não entrou assim, porque se chocava, não, né? Não, e a casa ali era dele. E aí fez uma casa ao lado, tinha um quartinho. E seu Barreto dizia, quando eu for embora, ele dizia isso, minha mãe que era esposa dele, que sabe da história. Quando eu for embora, despache tudo, Amara. Porque Xangô permitiu porque eu era vivo. Né? E hoje, quando eu for, inclusive quando ele foi, se despachou tudo. Mas ainda minha mãe tinha esse respeito por. Inclusive ficou até um índio. Ele era devoto de um índio, ficava um índio na parede da casa. E não se tirou esse índio. Então, Mãe Maria, só para me entender, é, o Nagô de Mãe Amara, o Nagô tem alguma ligação com o Nagô do sítio, porque dizem que o Nagô do sítio foi a primeira casa de candomblé do estado de Pernambuco. Então eles são pioneiros no Nagô. Isso. Tem alguma ligação esse Nagô que veio do pai de Mãe Amara? Tem ligação com o sítio? Tem sim ligação, porque assim, quando o seu Barreto faleceu, minha mãe conheceu meu pai, que é seu Nelson, né? E meu pai é descendente do sítio, né? Como veio com o Tinês, meu avô veio com o Tinês da África, né? Antônio, ai meu Deus, agora esqueci o nome do meu avô. Apariobá, né? Ele veio junto com ele, então é uma família, né? Então, quando seu Manuel Mariano faleceu, aí manhã foi aos cuidados de Algebi, que é o pai de pai Paulo. Seu Malaquias. Minha mãe foi filha de Santo Deus, junto com tia Mãezinha e tia Dilce. Mas seu Manuel Mariano, ele era do sítio ou não? Não, ele era da Baiana do Pina. Da Baiana do Pina. Mas a Baiana do Pina era do sítio também não? Na verdade, era uma família, né? Então todo mundo ligado ao sítio? Todo mundo é ligado ao sítio, porque ela era a matriz mesmo. Sempre foi a matriz, como tem a preta do texto, a preta do texto também. Tudo era uma ligação. Essas pretas não foram trazidas para cá, né? E quem manteve mesmo o candomblé foi elas. Achei. Então é uma ligação só, né? É uma energia só. Minha mãe ainda pertenceu muito mais quando casou com meu pai e foi ser filho de santo de seu Malaquias junto com tia Mãezinha. E fortaleceu cada vez mais, porque tio Malaquias disse para a rama se fortalecer, Nelson. Você vai levar uma muda dada por mim do Iroco do sítio. Eu tinha 8 anos de idade quando ele foi lá plantar com meu pai, dizendo que aqui estou plantando axé de Iemanjá nessa casa. Lá no terreiro de Mãe Amara. Tem até hoje. Tem um Iroco lá? O Iroco mesmo, o Iroco trazido por Tinês. E aí ficou essa, né? E depois, passado o tempo, quando o falecimento dele, né, de Malaquias, Xangô ordenou que seria pai Paulo. Mesmo ele sendo mais novo, meu pai tinha pai Paulo, que é meu pai, chama pai, porque é meu pai de santo, né? Ele tinha maior respeito, pedia a bênção com a manhã, tinha maior celebração com o Xangô de manhã, porque ele era mais novo, como ele tinha com Tisaura, né? E também um Xangô que só queria que ele cortasse. Mesmo ele sendo mais novo do que elas na época, mas Xangô queria ele. No caso, Mãe Maria Helena, Ilê Axé, Obaganju, Ocoloiá. Obaganju deve ser o Xangô de Mãe Amara. E a Oiá? Oiá de seu Barreto. E aí, nessa história de Oiá é tão forte, porque aí minha mãe se engravidou do meu pai, né? E aí me teve. E dentro da barriga, Xangô chegou. Não, a Inhansã, do Oiá que querer da casa, ela disse assim, antigamente não tinha, como é que se diz, sonografia. Aí Oiá chegou, pegou a barriga da minha mãe e fez assim, veio uma menina dizendo que era um obirim e que era Inhansã, que Inhansã estava voltando, de volta para casa. E aí não sei. Mas aí no caso a senhora herdou a Oiá de seu Barreto, não? Não, eu já herdei a Oiá da família Felipe da Costa, né? E foi pai Paulo que trouxe, né? Que é a Oiá Bamilá, que é a dona da minha cabeça, que é a matriarca dessa família, né? Porque Adão, ele vem, né, de Oiá, mas essa grandiosidade com Iemanjá, Caripinês, e nós todos, né, na verdade. Eu acho que
Irmã já cuidou muito bem da gente, porque enquanto trazia a gente da África para cá, o mar que nos conduziu até hoje aqui, né? Sua irmã já vai ser sempre a nossa mãe. Ô mãe, Dona Mara teve quantos filhos e a senhora é a caçula ou não? Mãe teve 6, 3 mulheres e 3 homens. Eu sou a caçula da mulher. E do homem é meu irmão Vicinho. Mas Não, são 6 filhos. São 6 Dentro filhos. da religião, só a senhora seguiu? Não, tem a minha irmã mais velha, que hoje não está conosco, que é Miraú, é filha do Xalufã, que era aí a Bacé da casa. Foi a última, assim, a Bacé mais antiga da casa, que Deus chamou, está morando com manhinha. Tem minha irmã Bárbara, que é uma celebré da casa, é um ebame também da casa, e tem a mim, que sou hoje, aí a que não sou a Lorixá, eu sou a Quequerê, eu sempre digo, né? Porque cargo dado é dado. Eu assumo o papel de conduzir a casa como Yalorixá, mas eu me sinto Iaquequerê porque eu fui escolhida por Xangô, né? Axé, mãe. 1955, a criação do terreiro. Não. 1945 foi fundado, mas quando ele foi lá para cima, saiu do Cumbi para ir para a Avenida de Obrando Vasconcelos, foi em 1955. Não, 1955. Qual é a marca que Mãe Amara deixou no terreiro de Mãe Amara? Assim, você quer uma marca Assim, eu vejo muito na história que o terreiro de Mãe Amara é um terreiro matriarcal. É um terreiro que até hoje é levado por mulheres. A senhora acabou de falar que teve seu Barreto também, mas seu Barreto foi uma pessoa que acompanhou Mãe Amara. A grande líder ainda era ela. Qual é a marca que Mãe Amara deixou no legado dela dentro do terreiro de Mãe Amara? Foi as filhas, as netas, as bisnetas, tudo mulheres. Tudo mulher. Axé, velho. E assim, uma marca que a mãe também deixou muito forte do zelo pro Xangô também, né? Ela falava muito isso de quando ela não me tinha, não me teve, né? Que ela não teve seu Barreto ainda, quando o Barreto se foi. Quando eu nasci também, mas ela fazia, meu Deus, como é que eu vou deixar Xangô? Eu amo tanto meu pai, porque a gente não sabe, né? O filho é hoje, não é amanhã, né? A fé é uma coisa dentro da pessoa, não é que a mãe ou o pai conduz. Se eu tenho essa fé, se eu sou assim, é porque é de dentro de mim. Né? Por mais que eu tenha nascido dentro do candomblé. Então, quando ela me viu, né, eu realmente, sendo de orixá, disse, graças a Deus, Xangô vai estar em boas mãos. O orixá não vai ficar abandonado. Mas aí, assim, ainda bem que a senhora já fez o gancho de uma passagem para outra. Eu queria justamente falar sobre a transição. Primeiro, eu gostaria de dizer e perguntar à senhora quantos anos Mãe Amara passou à frente do Obaganjô ao Coloiá. Aí, a transição, a partir de que momento, eu sei que a senhora é Yarquequerê, para quem não sabe, é mãe pequena da casa, não é isso? Então, é um cargo que a senhora exerce porque foi um cargo dado à senhora, e a senhora exerce até hoje, mesmo a senhora sendo Yalorixá do terreiro. Quantos anos Mãe Amara passou à frente do terreiro e como foi esse período de transição já para a gente começar a entrar na história da senhora? Manhã, na verdade, quando manhã teve o AVC dela, né? Foi nos 70, eu acho que 70, quase 80 anos dela. Eu não estou lembrada assim, porque a gente não grava muito, mas é nesse período que ela teve o AVC. Mas eu já vinha acompanhando ela, mas ela ainda cortava, com 70 e poucos anos ela ainda fazia o jogo, fazia as obrigações dela. Foi quando ela teve o AVC que teve para a cadeira de roda. Foi quando eu comecei realmente à frente do terreiro. A primeira pessoa que eu raspei junto com ela e pai Paulo, ela no terreiro foi Vera Baroni. Foi quando ele entregou a força, o axé para mim conduzir a casa. Porque manhã, mas ela estava em tudo. Bori, a gente botava ela perto, ela ainda soprava. Mas aquela condução mesmo foi entregue a mim, mas eu sei nem a que querer da casa. Mas aí agora a gente está entrando já na história de Maria Helena Sampaio, mãe Maria Helena. Eu sei que a senhora nasceu em uma família de candomblé, de uma família tradicional de candomblé. Mas ainda eu lhe pergunto, a senhora nasceu feita? A senhora já nasceu com seu chamado? Ou teve algum momento que a senhora disse, eu não quero isso não, minha mãe pode ser, mas eu não sou obrigada. Quando foi que iniciou a sua vida dentro da religião, mesmo sabendo que a senhora já nasceu dentro? A senhora acha que a senhora entendeu a ideia da pergunta? Desde que eu nasci até hoje, de verdade. Eu sempre fui, como me chamava de Obi, né? E a Luísa, que foi a Elorixá do sítio,
Eu era pequenininha pra lá, eu não saía do sítio, não saía de dançar candomblé com ela. Aí as filhas dela faziam assim, meu Deus, Maria Helena, minha prima não sai nem pra cuspir. Sempre fui muito. Aí quando foi pro mundo artístico, aí eu ficava naquela como eu não deixava, mas sempre perto, nunca. O mais difícil que fosse a minha vida, eu nunca abandonei meu orixá, nunca abandonei minha fé. Como foi sua infância dentro de terreiro? Como foi sua infância sendo filha de um Ialorixá? A senhora se sentia na obrigação de aprender ou a senhora sempre aprendeu porque a senhora sempre quis? Eu aprendi sempre porque eu quis, né? Meu pai e minha mãe sempre foi assim. Tem meu irmão mesmo. Meu pai nunca obrigou a gente a ser. Nunca houve cobrança? Não, eu também gostava muito do catolicismo, sabe? Eu ia para a igreja, eu fiz tudo que fosse espiritualidade, eu estava envolvida. E aí sempre foi assim. Meu pai nunca, sempre foi de coração mesmo. E assim, é muito forte dentro de mim, eu digo com muito orgulho, mesmo de orgulho, porque o que me sustentou foi o candomblé, até eu aprendi a tocar Ilu, e com Elu que eu tornei hoje essa artista que eu sou. Isso aí eu quero falar um pouquinho mais pra frente, isso aí é uma polêmica, gente. Mas aí eu lhe pergunto, quando foi o seu primeiro encontro com o Oiá? O meu encontro com o Oiá foi no sítio de Pardão. Que idade a senhora lembra? Eu acho que eu tinha 18. Foi 18 anos. Então ela demorou pra chegar, não foi, mãe? Meu pai não viu, não. Eu me radiei com o Oxum, ele viu, me radiei com o Xangô, o Bacossô foi. Mas só me radiei. Mas vi mesmo, foi o pai Paulo que chamou ela, lá no sítio de Pardão. Como foi? Eu não sei explicar, né? Mas vamos falar do pós, depois que tudo aconteceu, o que a senhora sentiu? Posso ser sincero? Eu não senti nada, porque eu não vi nada. Tu acredita? Ele que chegou pra mim e fez assim, você tá pronta? Eu disse, pra quê? Por Deus. Aí ele fez, Oiá nasceu. Eu não sentiu nada, nem depois, Olha, nem antes, nem depois. Na verdade, eu senti quente, cedo, mas depois não vejo nada. É como fosse a água do mar, né? Que vai levando a gente. Foi o primeiro momento, e o corpo todo dormente. E aí pronto. Aí quando foi... Eu acho que foi 19 anos que foi porque com 21 eu me raspei. Com 20 eu me raspei. Era isso que eu ia perguntar. Então quer dizer que a senhora nasce por orixá aos 20 anos? Foi. Quando eu fui iniciada por Oiá, para Oiá, foi com 20 anos. Foi a festa de Iemanjá Ogunté, no sítio, quando foi em abril. Aí pai Paulo disse que Oiá queria, né? Foi falar com manhinha. E aí disse que em abril, Oiá determinou que eu saísse em abril, que Oiá determinasse que eu saísse em abril, porque em reverência a meu pai. O meu pai não era de Ogum. Achei. Pronto, então a senhora foi feita aos 20 anos. E qual foi o momento que a senhora recebeu o cargo de Akequerê? Depois de 7 anos. 7 anos. Foi. Eu fui dando a minha obrigação, fui me preparando. Aos 7 anos, pai Paulo, na assim, que na cerimônia você sabe, né? Eu de branco, ia dizendo, a partir de hoje você vai ser a querer da casa, junto com a sua mãe, né? Ele sempre falou uma coisa muito forte para mim, que a obediência era tudo. Inhansã podia dançar maravilhosa, Oiá podia ser vivo na minha vida, mas se eu não fosse uma pessoa obediente, não seria ninguém dentro do candomblé. Maria, eu vejo que a senhora nasceu dentro de um terreiro, certo? A senhora veio receber Oiá aos 19 anos e veio ser feita aos 20 anos, tudo certinho, Iaô, saída, tal, tudinho. Hoje em dia, tem muita coisa mudada e está mudando. O que eu queria perguntar à senhora, a senhora cumpriu todo o processo, mas o que dizer sobre uma situação chamada IAODK? É que quando a pessoa não tem tempo nenhum, já entra Iaô e já sai EBAME. A senhora concorda sobre o seu ponto de vista? Na verdade, eu nem concordo, nem discordo. O que eu digo, o regime da minha casa e da tradição Nagô de Pernambuco, eu posso responder. Na nossa tradição não tem esse formato, né, de Iaú, ou DK. Você se inicia, você se cria, você é adulto. Então, na nossa tradição é dessa forma. Outra coisa que eu queria perguntar à senhora, que eu já tinha falado com a senhora em off, e a senhora diz que quem ensinou algumas pessoas a tocar foi a senhora. A senhora aprendeu a tocar muito cedo.
Dizem por aí que mulher não pode tocar Ilu. Eu queria ver o seu ponto de vista sobre isso. Eu vou dar a minha tradição, o nosso costume. Realmente, dentro da nossa casa de axé, na hora de invocar, porque o Zilu é uma invocação. A mulher não foi pronta para isso, para invocar os nossos ancestrais, nossos orixás. Mas, artisticamente, Xangô me presenteou com isso, me dando autorização para que eu possa ter a minha vida, ter meu sustento, não enganar ninguém através do candomblé, mas sim dar o meu sustento, da minha cultura, que foi o Zilu, foi cantar, foi dançar. Então, eu toco Ilu e passei o meu ensinamento que eu aprendi com meu pai e com mais velhos, eu passo culturalmente, né, às pessoas. E as pessoas que são orgãs, culturalmente você é orgã, eu aprendi com Maria Helena, mas isso foi na vida artística. Ele vai ser consagrado e é outra coisa. Ou seja, o que a senhora ensina é na parte profana. Na religiosa, a senhora ainda continua seguindo a tradição no qual a senhora aprendeu. Aprendi. Não, na hora do candomblé, mulher não toca na nossa casa. Ô, mãe Maria, qual foi o momento da virada de chave do terreiro onde a senhora teve que assumir? Como foi essa sucessão de Mãe Amara para a senhora? Eu vi que a senhora falou que teve um momento que Mãe Amara teve um AVC, foi de cadeira, mas a partir de qual foi o momento que a senhora assumiu realmente o terreiro, certo? Foi depois do falecimento de Mãe Amara. A senhora é herdeira dela de sangue, a gente sabe, mas espiritual também, passou por um jogo, o jogo confirmou que seria a senhora poderia explicar um pouquinho sobre isso, por favor? Posso sim. Como eu tinha falado anteriormente, né? Minha mãe engravidou de mim e uma olhar chegou, disse que era uma menina e que ia assumir. Você sabe que dentro da casa de candomblé é uma polêmica, né? Mas Xangô, pai Paulo, quando passou o tempo, que aí chegou a época de pai Paulo assumir, que foi o terceiro abalorixá e último, foi seu Barreto Mané Merano, que fundou junto com o seu Barreto, né? Aí vem meu pai, biológico, junto com o seu Malaquias, que foi o babalorixá tanto da minha mãe como do meu pai. Aí vem pai Paulo, que era meu babalorixá e zelador de Xangô da minha mãe. Então, quando chegou em pai Paulo de novo jogou para confirmar, não duvidando da história, mas queria saber o caminho, porque eu tinha irmãs, até mais velhas, mas Xangô me escolheu realmente para eu estar nesse lugar, zelar por ele até hoje. E aí, como foi sua cabeça depois que a senhora viu que não tinha para onde correr? É verdade. Hoje eu peço muito perdão a ele, porque quando você é artista, você quer estar no mundo, né? Não é no mundo, é um mundo artístico, é cantar, é dançar, é viajar, você tem que abdicar de muita coisa. E muita coisa realmente se cedeu para voltar para o terreiro. Eu estava num grupo, quando vi. E mãe, tá vendo se eu cantar aqui? Mas aí é que tá, se ela tá falando isso, aí eu me arrepio porque o orixá é maravilhoso, o Exu é maravilhoso de olhar principalmente. A senhora gostava de estar no mundo, isso aí a gente vai entrar agora no perfil artístico da senhora. Antes de eu entrar nesse negócio que eu ia perguntar, vamos primeiro lá, como a vida artista entrou na frente de uma das herdeiras do Xangô de Pernambuco? Foi forte, isso foi forte. Quando meu pai faleceu, né? O esteio, né? Meu pai era o esteio da casa, quando ele faleceu, tudo apertou, tudo ficou muito difícil. Eu com 2 filhas, mãe solteira, fui casada, mas aquela coisa, o marido foi embora, ficou eu, minha mãe, minha irmã mais nova, as coisas apertaram. Aí eu fui trabalhar em casa de família para poder me sustentar. E aí trabalhei, eu acho que uns 4 anos. Aí depois, uma cliente de minha mãe, chamada Dona Sônia, que trabalha no colégio, ela é uma diretora do reitor João Alfredo, que era aqui no Derby. Aí perguntou, Maria Helena, você quer trabalhar em serviços gerais? Eu disse, claro, carteira assinada. Aí eu fui. E aí quando ele começa, aí eu fui para o Joobá, que era o primeiro grupo de percussão como eu comecei. Aí eu fui para o Joobá. Aí tinha os ensaios, no outro dia eu ia limpar as salas, aí eu ficava cantando e tocando nas coisas. Aí chegou a secretária de uma das diretoras, fez, Maria Helena, como tu canta, eu escuto a voz lá dentro, tu toca muito bem, tu não quer dar aula não? Aí eu não sei dar aula não, eu disse, menina, tu toca muito bem, olha, eu vou ser uma das secretárias do Museu da Abolição, a gente tá abrindo o Museu da Abolição, tu não quer ser não, ensinar isso que teu pai te ensinou, não, cantar.
Mas Dora, meu Deus, vamos, Maria Helena. Eu falei, mas não posso, Dora, eu tenho que perguntar, porque se Xangô, eu sou mulher, dentro da nossa religião, mulher não toca, não pode assim. Não, então vai, pergunta. Aí eu peguei, liguei para Pai Paulo, que antigamente era orelhão, né? De ficha. Aí eu liguei, Pai Paulo, só pensa, olha, ele estava até no sindicato, ele não estava nem em casa. Era de tarde, aí eu liguei para ele, o que foi? O senhor que falou assim, né? Disse, pai, veja só, a menina me chamou para dar aula de luz, o que eu faço? Não sei o quê, por causa de Xangô. Ele disse, vem aqui. Eu disse, pai, mas não tenho passagem não. Aí ele pegou, mandou dinheiro para Bino, que é um filho dele, que se depositava numa conta, ia lá numa conta, pegava e comprou minha passagem. Eu fui. Chegou lá, disse, diga a ela que vai lá, que eu ganho a pão dela. Aí fez assim, e vai ser onde? Eu disse, no Museu dela. Eu falei, no Museu da Abolição? Tá lá o Xangô do meu avô, viadão. Minha filha, vai-se embora, que vai ser tudo pronto. E aí chegou, me deu tudo. Eu comecei a dar aula de Lu, aí apareceu com o Mário Florzinha, apareceu o Edebá, apareceu o Refazendo. Eu fui a primeira mulher, ninguém sabe, mas eu fui a primeira mulher a criar uma cartilha para deficientes. Foi, mami. Explica um pouco. No Refazendo. Foi. Eu tenho essa cartilha até hoje. Como dar aula às pessoas com deficiência, né? Qual foi o ápice da sua carreira artística? Eu acompanho a senhora, eu vi que foi no Chupandá. Eu vi a sua voz ficou marcada ali, isso na minha adolescência, tal, na minha juventude, que eu frequentava muito a Terça Negra e acompanhei. Mas para a senhora, qual foi o ápice mesmo da sua carreira artística? Não, e só para refazer a pergunta, vamos lá. A senhora me disse agora há pouco que tudo que a senhora fazia artisticamente dava alguma coisa errada para a senhora voltar para o terreiro. Aí, voltando para essa história, axé, a senhora voltava. E aí, como é que a senhora fez para sair desse círculo? Eu achei que era Xangô mesmo, sabe? Fazer assim. Aí vai. Para não esquecer, vamos lá para dentro de casa de novo? Você entendeu como é? Mas isso aí... Minha mãe andava, amanhã, né? Mas eu... É assim. O que é que hoje eu leio isso de Xangô. E assim, na minha vida, sempre eu falo isso para minhas filhas. Não é que não desse certo, é que Xangô, ele é um orixá também muito ciumento, né? E aí, ele sempre diz assim, eu te dou tudo para tu se sustentar, ter tua vida, ter tua autonomia, ser grande, mas a tua vivência é aqui dentro. Mas aí era uma coisa que eu queria perguntar à senhora, já entrando aonde eu queria chegar. A senhora acha, aí eu quero que a senhora também conte a história do Oyala Axé, e o Oyala Axé não é dado para que a senhora pudesse ter o seu momento e pudesse estar dentro do terreiro? Foi isso mesmo. E aí, quando foi assim, aí Pai Paulo mandou um recado para mim pelo meu sobrinho, André, que ele está aqui, que também deu o nome do Oyala Axé junto com o Pai Paulo. Ele tinha ido lá porque eles liam muito, trocavam muita sabedoria junto. Aí disse, tio Paulo quer falar contigo, porque quando a gente jogou, Oiá exigiu. Na verdade, não foi isso. Genivaldo, ele dizia que meu talento não estava só no Chupandá. Ele dizia até assim, eu sei, Maria, que muita gente não quer que você fique aqui. Eu sei que muita gente faz isso, mas eu lhe conheço. Só uma boa, mãe. Quando a senhora estava no Chupandá, ainda Xangô estava mexendo os pauzinhos para dar alguma coisa errada. Aí ele fala assim, olha, chegou o seu momento, você tem que brilhar, você tem uma voz. E, na verdade, o que mais me admira de você, não esqueço mais, por isso que eu tenho um carinho tão grande pro Genivaldo que eu vou ficar de chorar, porque ele dizia assim, Maria Helena, você pode ter todo o defeito do mundo. Genivaldo no show do Chupandá. Ele dizia assim, você pode ter todo o defeito, mas uma coisa que você tem valiosa, e eu sei que é muito importante, é um coração bom. E você não é uma pessoa maldosa, você é uma pessoa limpa. Você não merece só estar aqui no Chupandá, você merece voar. Aí a pessoa achou que eu tinha... Aí eu falei para ele, quando eu fundei o Oyala Axé, eu falei, o povo tá falando, eles vão batizar vocês lá no encontro dos afoxés. Vai subir o estandarte, eu vou subir junto com você, piada. E você nunca me desrespeitou, você segurou o Oxumpandá comigo na pior fase do Oxumpandá, você nunca me abandonou, você não botou nunca ninguém contra mim, você nunca quis ser a dona do Oxumpandá. Então, na hora de você brilhar,
E Paulina lhe abençoe, que ele disse que ele é louco por Paulina. Ele dizia que eu tinha Paulina, que Paulina é louca por mim. Ele que disse que eu tinha Paulina. E Paulina vai lhe abençoar. Foi quando o pai Paulo mandou um recado para mim que eu queria criar uma foché de Oxalguian, porque é o meu odor. Eu sou louca por Oxalguian, né? Tanto que Oxalguian, todos meus três, Elaine, Gabriel, meu neto, Bibi, é de Oxalguian. Aí imagina, eu acho que eu tô num negócio desse agora, hein? Foi quando entra pai Paulo. Aí eu disse, eu queria fazer uma foché de Oxalá, que não tinha. Não tinha não. Eu acho que na minha época não tinha não. Aí eu queria fazer uma foché de Oxalguian, que ser de Oxalguian. Aí, quando meu sobrinho veio, pai Paulo tem um recado pra tu, vice. Eu disse que foi, jogou e Oiá disse que o afoxé era dela. Quem você pensa que Oiá é? Oiá, a possuidora do Oiá Laxé. Foi quando surgiu Oiá Laxé. No caso, Oiá Laxé, Oiá possuidora do axé. Significa Oiá possuidora do axé. O que o Oiá Laxé mudou a sua vida depois que ele veio ao mundo? Essa autonomia, né? Essa autonomia, porque a gente é artista, a gente tem vários caminhos. Tem um que você sempre vai estar ali e tem outro, né? Tem vários caminhos. E o meu, eu achava que trouxe minha autonomia enquanto criadora, enquanto professora, enquanto religiosidade. Eu acho que trouxe a minha autonomia do que eu posso ser, né? Do que eu tenho direito a ser, porque sempre foi tirado da mulher, né? De mim também. De Xangô eu falo assim porque eu digo que ele não queria que eu saísse perto dele, mas você sabe, uma mulher preta, periférica, você, no meio da música, você tem que ter muita honestidade. E graças a Deus, meu Deus, eu nunca me vendi, eu nunca me troquei para subir a um palco ou fazer. Por isso que tenho hoje isso aqui. Não foi suor, foi amor, foi honestidade. E axé. E foi isso. Mãe Maria, outra pergunta polêmica, viu? Agora olhando para o lado cultural. O que é que a senhora enxerga? A senhora é uma fazedora de cultura, muito respeitada dentro da cidade do Recife e dentro do estado de Pernambuco. Olha, da senhora, eu acho que é muito pertinente a senhora falar nisso, porque a senhora é uma pessoa muito engajada em meios políticos, em meios... O que é que a senhora vê de políticas culturais? A senhora acha que a gente já avançou, a gente não avançou, ou que tem muito ainda o que avançar? Eu não acho, particularmente, avançou por conta de uma estrutura nossa mesmo, da gente ser guerreiro, da gente ir atrás, da gente ter que é nosso lugar, mas eu acho que precisa muito mais de respeito, principalmente para os grupos culturais, não é? O de respeito ao pagar, sabe? Você, para botar o seu afoxé, o seu maracatu, sempre é uma... Tudo que vai resolver pra gente, o povo preto, é uma polêmica. Eu queria perguntar, por que a senhora acha que acontece isso? O que acontece comigo? Não, mas assim, é proposital? Não, eu acredito que é porque você sabe que existe ainda muito forte o racismo. Não existe o racismo. Não existe a intolerância. Essa é coisa da cabeça. É da cabeça de quem não sofre. Mas quem sofre sabe? Mãe Maria, voltando só um pouquinho que eu esqueci de perguntar, mas ainda dá tempo, sobre a questão de Mãe Amara ainda. Eu venho andando vários terreiros nagôs, antigos, e vi que a questão do sincretismo religioso é muito presente. Mãe Amara, a senhora acabou também de dizer que a senhora era católica também. Mãe Amara fazia sincretismo, tinha estátuas, santos católicos e tal. A senhora pode falar só um pouquinho disso? Tem sim. E minha mãe dizia muito forte, tem pessoas ainda antigas na casa, ainda conversava com ela dizia assim, gente, como é que a gente vai dar as costas àqueles que nos amparou? A gente não está falando do padre, a gente não está falando da madre, a gente está falando do espírito. A gente não acredita em espírito, a gente não tem o Zegum, tem espírito. O que a gente não sabe o que Santa Bárbara nos livrou? Né? Ele deu a oportunidade, através da gente, deles, a gente poder cultuar. E hoje, porque a gente teve esse respeito, a gente não vai cultuar o mútuo, não. Então, minha mãe, ela sempre, eu também sigo a mesma, não que eu acredite que Iansã é Santa Bárbara, não. Isso aí, desde pequena. Isso não foi de agora, porque o mundo está mais aberto. Não. Mas é o que a senhora aprendeu também, né? Aí Zé Fini. A gente vai passar aquilo que a gente tem, o que a gente aprendeu. Mais do que isso é inventar, é o que eu concordo, né? Mãe Maria, a gente já está no finalzinho já, mas aí tem alguma outra pergunta que eu queria fazer para a senhora.
Como eu falei anteriormente, a senhora vem de uma casa matriarcal, onde o poder está sempre no lado e na mão feminina. Isso. A senhora acha que o candomblé é machista? É, porque assim, eu digo, assim, eu tenho meu pai, eu peço a Gô, pai Paulo, eu peço a Gô que ele não era. Na verdade, assim, não são todos, né? Mas, assim, eu digo, quando é que eu percebi isso mais, né? Porque a gente vem dentro de uma casa mantida entre uma mulher muito forte, mas também uma liderança do homem. A gente não pode apagar isso. Dentro do candomblé, na Gô, que tem o homem e tem a mulher. Então, os dois lideram juntos. Não tem outro mais, o outro menos. A fundação é outra, né? Então, aí eu acho que sim. Quando eu comecei no mundo cultural, artístico e político, foi quando chegava nos cantos, esperava um babalorixá chegar para abrir. Eu, oi, você sabe quem foi a mulher que trouxe o canoe para aqui? Tinês. Sabe a espreita do terreiro? Sabe a banheira do Pina? Não. Vou fundar a Rede da Mulher Terreiro. Fundei a Rede da Mulher Terreiro. A senhora foi fundadora, criadora e fundadora da Rede da Mulher Terreiro. Em homenagem a Tinês, porque era esquecida. Era ou é? Esquecida, né? E aí eu disse, poxa, aí vamos fazer o cronograma do que é a rede. Foi fundado do terreiro de manhinha, ali dentro. Aí eu disse, quem vai abrir o xirê? Eu disse, eu. Vou cantar para os nossos ancestrais. Quem vai cantar para Exu? Eu. Boa a senhora falar isso. Vamos entrar já numa parte. Dizem que mulher não pode fazer nada para Exu. A senhora concorda com isso? Não. Pode falar. Não, porque a mulher que é a acreditora do axé. Na nossa tradição, a mulher não corta. Mas a gente é uma. Quem é mais amiga de Exu do que Oxum do que Yansan? Então, mulher não pode cortar para Exu na tradição. Nagô. A mulher não tem a mão do corpo. Na nossa tradição, Nagô. Na sua tradição. Mas eu canto, eu abro. Quando o pai Paulo. Vai ter que cortar isso aí. Não, vou dizer. Quando teve que eu tive que sair do terreiro, eu procurei meu pai. Voltando, mãe Maria Helena, a senhora ainda acha que há um machismo muito grande dentro de um terreiro? Eu acho assim, porque eu acho que a mulher, ela é a mãe, né? A que cuida, a que zela, a que traz o axé. Eu falo pelos meus pais, porque eu tive educação de pai e de mãe dentro do terreiro. Então, cada um no seu lugar. Eu acho que hoje, às vezes, as pessoas apagam muito essa identidade da mulher dentro do terreiro. Por que a mulher não pode chamar um xirê na hora? Por que a mulher não pode cantar com um orixá? A senhora acha que isso é fundamento ou é tradição? Na verdade, é fundamento e tradição. Porque a mulher, ela é ditadora do axé. Então, está no fundamento e está na tradição. Eu acho que é muito importante essa coisa da mulher dentro do terreiro ser sempre revista, né? Porque hoje, você vê, como eu estava falando para você, na Rede da Mulher Terreiro, quem vai cantar? Homem? Não. Tem elorixás aqui que pode cantar, que está na sua casa até hoje. Independente do homem. Por quê? Exu vai renegar uma fala da gente? Por quê? Exu está dentro de nós. É o que nós acreditamos. Mãe Maria, eu tenho só umas 4 perguntas para encerrar. A primeira, para a gente, para dar entrada para esse final, é o seguinte: falando da linha sucessória da sua casa. A gente falou em off, a senhora disse que preparou uma filha para assumir e o orixá falou que não era. Foi assim? A senhora poderia explicar como vai se dar essa linha sucessória? Na verdade, foi assim, porque a gente sempre que sucede é o mais velho, né? Eu sabia que fui eu, porque desde aquela época eu sabia, mas eu achava que seria nessa transição, né? Dos mais velhos assumir o lugar dos que foram. Então, Gabriela, minha filha, que é a IAPTB da casa, ela já foi escolhida como pai. Seria uma IAPTB? IAPTB é aquela que cuida de Orumilá, aquela que zela por Orumilá, né? Diz que é a IA de Orumilá. Então, Gabriela, desde pequena, pai Paulo preparou ela. Então, quando ela foi preparada para esse lugar, de zelo a Orumilá, então ela é uma eterna IA. Então, ela pode substituir as IA em qualquer momento, né? Assim, tipo, faltou a IA, ela pode ser uma IA, ela é uma IA,
ela é detetora de um axé maior, que é o Orumilá, é o sacerdote da nossa É como tradição. se ela estivesse acima de uma IA normal. Não é acima, mas ela tem um cargo, né? Ela tem uma, digamos assim, um cargo, eu não quero dizer uma, como é que chama? Uma autoridade que possa, né? Ela não precisa ter esse cargo de Aloixá para dizer que é IA, porque ela já é um Ela já é uma IA. PTB. Entendi. E aí Pai Paulo disse isso. Aí eu, puxa, e aí quem vai assumir meu lugar é a Laine, que é a mais nova, que é a de Oxaguian. Como foi assim, a senhora descobriu isso? Foi no jogo também? Na verdade, isso foi Pai Paulo. Pai Paulo também. Foi Pai Paulo. Quando Elaine adoeceu, Elaine tinha. Acho que Elaine tinha acho que uns 8 anos. Não, 8 não. Eu acho que era. Entre 8, apareceu uma doença de Elaine do rins. Elaine inchava. Aí Pai Paulo disse que era Oxalá. Aí, inclusive, a Oxalá da minha mãezinha, Tiaú, que veio e disse que era de Alagomaxó e que isso dela não era o orixá que tinha que iniciar ela. E aí Pai Paulo, quando dizendo que ela ia ser, ele diz a mim em off, que era ela que ia suceder após a mim. Mãe Maria, as últimas 3 perguntas. Primeiro, Oiá Bamilá. O que significa na sua vida? Tudo. Na verdade, Oiá é tanta coisa na minha vida, é tudo mesmo. Meu Deus, às vezes eu tô sem tudo na minha vida. No mal ela tá comigo, no bem ela tá comigo. Oiá é tudo pra mim. Como disse você, Xangô é a minha vida, mas Oiá é tudo, ela não me abandona. Ela é isso, ela é isso. Eu tô aqui, amanhã eu tô vestida de candomblé, né? Porque ela disse que a dignidade do Oiá Lorixá não tá na roupa, não. Tá na consciência dela, no coração, no ato dela. Com o filho, com a honestidade com o filho. Viver é viver. Ver Oiá, se transformou em borboleta, em búfalo, em várias coisas, mas ela não deixou de ser essa essência tão forte de Oiá. Uma mulher viva, né? Mulher viva, vivida. Outra pergunta, Mãe Maria Helena, bem descontraída, sou de Oiá. Depois me responda. Queria lhe perguntar, a senhora falou para mim, só um tempinho para a gente falar de Jurema Sagrada, que a senhora era louca para receber uma entidade de Jurema, mas nunca recebeu. Me conta um pouquinho. Mesmo seu pai seu Barreto tinha Jurema, mas que depois que foi, disse que era para despachar. Ele nunca fez nada na casa, porque chegou nunca permitiu. Tinha um quartinho atrás, né? A senhora nunca sentiu vontade de se iniciar na Jurema? Eu posso ser sincera, de verdade. E os espíritos que eles me protegem desde nenhum mal acontecer comigo, não. Mesmo querendo receber Paulina? Pra sentir assim, né? Mas, assim, de verdade, é porque a essência, eu acho que é por essência. Eu acho que as pessoas, eu sei que a gente tem como posar, você tem o lado direito, o lado esquerdo, eu sei que isso existe. Só que é tão profunda a minha raiz, com o orixá, sabe? É muito profunda, mas eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Paulina é uma mestra que eu amo de paixão. Maria Padilha, Tranca-Rua, sabe? Eu acho lindo, eu acho os pontos de Tranca-Rua maravilhosos, tipo a Magia Cigana também, que eu admiro muito. Né? E assim, como diz, a Jurema, ela é bonita, né? E não é porque... Mãe Maria, as últimas 2 perguntas, ela, quer dizer, tem 2, são 3, uma vem com 2 e outra vem com uma. Daqui a pouco. As últimas 2 perguntas, uma vale por 2. A primeira tem algum arrependimento? Se pudesse voltar atrás, faria tudo igual novamente? Faria tudo igual. Se arrepende de alguma coisa? Não. No orixá, na religião? Nunca. É forte mesmo dentro de mim, meu Deus. Por isso eu digo, na tristeza, na alegria, eu sou orixá. Se voltasse, faria tudo novamente? Tudo, e seria de Ançã de novo. De derradeiro. Com Baconção, chegou! Maria Helena, eu queria muito agradecer. Primeiramente, mais uma vez, eu queria agradecer a Exu por esse momento, porque foi ele que me trouxe até aqui, ele abriu todos os caminhos para que eu chegasse até a senhora. E queria que a senhora deixasse uma mensagem para os nossos seguidores, uma mensagem para o povo de Candomblé. Hoje em dia a gente está vivendo uma guerra, a gente está sendo perseguido como sempre foi, só que hoje em dia, pior. Eu queria que a senhora deixasse uma palavrinha sobre intolerância religiosa, se a senhora já sofreu, e deixasse uma mensagem final
certo? E no final ainda, deixasse uma musiquinha para todo mundo escutar essa voz. Já uma intolerância religiosa, quando eu estava subindo um ônibus, né, para dar aula de Lu, inclusive, e aí tinha e eu andava muito com a conta de Xangô, porque foi ele que deu o caminho para eu tocar em Lu, né, para eu dar essas aulas. Aí um evangélico começou a falar, olhar para mim com a Bíblia na igreja, eu disse assim, eu disse, meu Deus, que mundo é esse? Aí eu, se o mundo fosse assim, cheio de amor e paz, a força dos orixás revela a criação da natureza, compreenderam. Tipo, magia cigana também, que eu admiro muito. Né? E assim, como diz, a Jurema, ela é bonita, né? Mas Maria, as últimas duas perguntas, ela quer dizer, tem duas, são três, uma vem por duas. Mas eu também posso fazer perguntas? Daqui a pouco. As últimas duas perguntas, uma vale por duas. A primeira é, tem algum arrependimento? Se pudesse voltar atrás, faria tudo igual novamente? Faria tudo igual. Se arrepende de alguma coisa? Um orixá, de religião? Nunca. É fortemente na tristeza, na alegria, eu sou orixá. Se voltasse, faria tudo novamente? Tudo, e seria Biançando de novo. De novo, e dá Bom, passou, chegou! Maria Helena, eu queria muito agradecer. Primeiramente, mais uma vez, eu queria agradecer a Exu por esse momento, porque foi ele que me trouxe até aqui, ele abriu todos os caminhos para que eu chegasse até a senhora. E queria que a senhora deixasse uma mensagem para os nossos seguidores, uma mensagem para o povo do Candomblé. Hoje em dia a gente está vivendo uma guerra, a gente está sendo perseguido como sempre foi. Só que hoje em dia, pior. Eu queria que a senhora deixasse uma palavrinha sobre intolerância religiosa, se a senhora já sofreu, e deixasse uma mensagem final, certo? E no final ainda, deixasse uma palavrinha para todo mundo. Eu queria cantar já uma música que eu sofri já, uma intolerância religiosa, quando eu estava subindo um ônibus, né, para dar aula de Lu, inclusive, e aí eu dava muito na conta de Xangô, porque foi ele que deu o caminho para eu tocar em Lu, né, para eu dar essas aulas. Aí um evangélico começou a falar, olhar para mim com a Bíblia na igreja, eu disse assim, meu Deus, que mundo é esse? Eu, se o mundo fosse assim, cheio de amor e paz, a força dos orixás revela a criação da natureza, compreender o Deus Senhor, respeito o negro e sua fé. Foi nisso aí que eu fiz essa música. Essa música é sua? Essa música é minha e Fábio Gomes. Fábio Gomes. Eu só queria parafrasear para saber se tem um contexto. Meu terreiro de Xangô, da ladeira dá pra ver. Uma casa branca, ali é meu leito. Foi feita especialmente no terreno do Memário. Foi a senhora que fez. Também. E além de artista, a senhora é compositora. E junto com o Fábio Gomes. Olha, trabalhou muito bem aí. Eu vou tirar ela dali, mas vou botar ela aqui e vou dar tudo a ela. Foi isso, é verdade. Ele fez isso mesmo, graças a Deus. E sobre a intolerância que a gente vive, é acreditar, é resistir, é manter foco na nossa fé. Eu acho que a gente sofre desde que a gente foi trazido para cá, desde que nos roubaram, né, de lá, desde que nos sequestraram de lá, a gente sofre com intolerância. Então é resistir e persistir, né? É acreditar que os orixás estão na frente de tudo. Acreditar que o orixá está no universo. Essa entrevista vai ficar para a eternidade, porque os mais novos que vão vir vão sempre poder ver. E aí, para encerrar, queria que a senhora cantasse para olhar um trechinho, só para a gente agradecer essa entrevista que eu achei maravilhosa. Queria que a senhora também dissesse se gostou. É isso, mãe. Na verdade, eu gostei muito, né? Desde a primeira entrevista que você fez 150 anos de perdão na minha casa matriz, né? E aí a matriz, tanto a matriz do sítio, aquela, e a de Algundé, que é de Pai Paulo, de Malaquias, né? Que é a Luz, e a Lurixá, que é a líder hoje da casa. Aí, ele falou que perdeu. Que é uma mensagem final. Fala que uma mensagem, uma música, uma até eu entendi agora, porque a senhora começa tão bonita que eu não entendi.
Mais uma toada para olhar, para a gente encerrar. Uma toada. Com o Emparreio dela. Eu gosto muito dessa toada de manhã Augusta, porque a toada da Yansan, da mãe Mirela Bichandela. Olha, divina no axé, axé, olha, olha, divina no axé, olha, divina no axé, axé, barreira, Oi, mãe, que sua vez.